Voltamos a apresentar Área 51. E estamos de volta agora com o programa Área 51. Esse que é o programa mais místico da Rádio Brasileira. Eu sou o Wendel Simas. Estamos aqui com a entrevista com o Jorge Cruz, direto. É lá de Porto Alegre também? É lá de Porto Alegre. É lá do Sul, cara. O Sul invade aqui. Pode falar, Jorge. É do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Mas é na cidade de Bagé. Bagé. Isso. Isso Mas aí. tem vários. Na fronteira ali, né? praticamente na fronteira com o Uruguai. Oh, que legal. Aí, ó, tá vendo? Bem lá no finalzinho, cara. Mas tem Eu falo, Caramba. eu acho que é assim, eu acho que o programa tem que migrar pro Sul. Porque o que a gente traz de convidado do Sul, Francisco, tem a Viviane, a outra Viviane também. Tem muita pessoal. A Leide acho que é de lá também, né? Não, a Leide é do interior aqui de São verdade, Paulo. aqui de São O pessoal Paulo, adora. O pessoal adora o programa Área 51. Bom, pessoal, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, Facebook e Instagram, seja bem-vindos, né? A gente está falando aqui com o Jorge está passando um pouco sobre as suas vivências, né? De como que ele começou a ir para essa área do luciferianismo, né? Então, essa é uma das perguntas que eu quero... Pode perguntar, Edson. Fica à vontade. Jorge, explica para o público, né? O que seria o luciferianismo para tirar esse estigma de uma coisa ruim, né? Vamos lá, então. Quando a gente fala sobre luciferianismo, Edson, a gente precisa primeiro entender, para começo de conversa, que luciferianismo não é a mesma coisa que satanismo, tá? Então, para um luciferiano, inclusive, né, essa visão que judaica cristã de que Lúcifer ela seria a personificação, né, de todo o mal, ela não existe, tá? Lúcifer, ela vem de uma palavra, né, do latim que significa o portador da luz. Então, para a gente, né, Lúcifer, ele vai ser uma divindade, no nosso caso específico, que é o luciferianismo gnóstico. Então, a gente vai ter ali Lúcifer como sendo uma divindade, tá? A personificação da própria sabedoria do Eterno, né? E é ele quem vai trazer o despertar do ser humano, né? Então, para a gente, nós acreditamos que o que as pessoas entendem como Deus dentro das religiões, principalmente abraâmicas, ele não é um Deus, tá? E sim um sistema. Então, a gente vai ter ali a Insof e a Insof Aur. A Insof sendo a fonte primordial de todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo, surge de Insof, tá? Inclusive o mal, né? Ora, se Deus, né, se essa fonte, ela é infinita, não podem existir bordas, não é verdade? Nem pode existir separação. Então, nós entendemos que nós somos fractais dessa fonte primária de tudo, tá? Nesse contexto, essa força, Edson, ela é inacessível ao ser humano. Então, tudo que o ser humano vai conhecer desta força é através dos seus atributos. Eu falo isso sempre, inclusive em aula, tá? Esses atributos, por sua vez, são um conjunto de inteligências que a gente chama de Elohim, certo? Os Elohim são emanados através de um super sistema de precipitação que a gente chama de Od-Re, Vav-Re. E aí você vai ter diversas, tá, linhas filosóficas luciferianas, mas dentro da filosofia gnóstica a gente acredita que esta realidade que a gente vive, ela foi criada por uma falsa divindade, tá, criada por Sofia. A Sofia, ela é a própria sabedoria do Eterno, tá, que compõe ali a totalidade que a gente chama de pleroma. Então, a Sofia, num lapso, né, ela tenta criar sem o seu par, que seria Teleus, né, o desejo, a vontade. Veja que interessante, a sabedoria tenta criar sem o desejo, sem a vontade. E nisso ela cria uma aberração, tá, que a gente chama de demiurgo, que é Yaldabaoth, o Deus cego, né? Ele é quem cria este mundo, essa realidade que a gente vive. Nesse interim, ele aprisiona as almas humanas, né, a centelha divina, em corpo de carne.
e ela desce na sua emanação masculina como Lúcifer, né, justamente para despertar o ser humano e nos livrar das garras e correntes ali do demiurgo, tá? Então, o que é o luciferianismo? É uma religião que vai focar no empoderamento, no despertar, na inteligência, no questionamento, mas não questionamento sem propósito, tá? A gente vai questionar para entender de fato, né, o mundo em que a gente vive, porque a gente fala que a gente só consegue de fato se libertar, né, do mundo material a partir do momento que você domina ele, na verdade. Como é que você vai se preocupar, por exemplo, em evoluir espiritualmente com o boleto chegando para pagar? Né? Quando você abrir a geladeira ali e não tiver comida ali, como é que você vai se preocupar? Então, primeiro você tem que dominar a matéria. Sim. Na verdade, a gente entende que nós, enquanto animais, nós temos sombras. Então, o ser humano ele é o último ponto de emanação, tá, do eterno. Então, nós temos sombras dentro da gente, sim, porque o ser humano, por si só, ele contém dentro de si centelhas, né, de tudo que existe dentro do universo. A gente não renega essas sombras, muito pelo contrário, a gente tenta compreendê-las, abraçá-las, se for o caso, né, para daí sim a gente poder transcendê-las, entende? Então, ao invés de eu dizer que eu não tenho desejo por X ou por Y, né, eu entendo que eu sou sim um ser falho, eu entendo que eu tenho sim pontos a melhorar, mas eu não nego aquilo. Eu vou trabalhando, eu tento compreender aquilo para daí sim a gente poder transcender aquilo. E é óbvio, você não vai conseguir transcender tudo de uma vez. Você vai vendo aspectos dentro da tua psique, do teu dia a dia, e você vai evoluindo isso com as práticas. Então, o foco da religião em si é você evoluir e aí sim conseguir chegar ao pleroma, à totalidade, né? Você no final ali dos teus ciclos encarnatórios poder de fato voltar para a fonte primordial de tudo. Então, essa é a filosofia luciferiana, tá? Então, veja que não tem absolutamente nada a ver com aquela doidice, né, que o pessoal prega por aí. É que muita gente, eles não têm a ideia do que é, porque também não tem a curiosidade de ir lá e saber, tipo, não, é que o amigo do amigo do amigo meu falou que é desse jeito, né? Então isso. é desse jeito. Mas você foi lá pra ver? Não, não fui. Então por que não vai lá? Tira conhecimento, pergunta pra uma pessoa que é. Você acaba percebendo, sabe, Edson, muitas vezes, que assim, o que você tem na maior parte das pessoas é um imaginário popular, que isso vem séculos após séculos, né, sendo pregado ali pela igreja, especificamente a igreja cristã. Então, você veja que nem no judaísmo você tem essa figura, tá? Essa personificação do mal. Isso não existe. Sim. Isso é uma criação puramente católica, tá? Então, para o próprio judaísmo, né, nada poderia estar acima de Deus. Nada. Então, não tem sentido isso. Mas o que fica no imaginário popular é aquela figura, né, vermelha lá, com chifre e rabo, com um tridente ali, pronta para lhe queimar pela eternidade, caso você não obedeça o próprio inimigo dele. Deixa eu te fazer uma pergunta, Jorge. Já que você falou nisso, assim, eu vi que no começo você falou assim, não confunda o Lúcifer, né, com... O luciferianismo com o satanismo. Com satanismo. Você acha Isso. que essa imagem que todo mundo acha sobre Lúcifer seria a parte satânica? Não, não é nem isso, tá? Mesmo dentro do satanismo, existem muitos equívocos, tá? Então, por exemplo, quando você pega para analisar o satanismo em si, né, esse satanismo que a maior parte das pessoas conhece, hollywoodiano, ele não é o satanismo real. Satanás vem da palavra shaitan, que significa literalmente o adversário, né? Então, o que você tem, na verdade, mas aí adversário ao quê, né? O que é que poderia ser adversário à totalidade? Sim. Nada. Quando você pega ali e vai estudando dentro da própria Kabbalah, você vai ver que shaitan, né, ele seria a face esquerda do próprio Eterno, entende? E, na verdade, não seria nem esquerda, né? Estaria ali por trás, aproximadamente. Então, o papel de Satanás, na verdade, seria lhe impulsionar. É a mesma força. Essa dualidade, ela não existe, entende? O satanismo, né? E aí a gente tem diversas vertentes filosóficas satânicas também, inclusive ateias, né?
você vai ver que você pode ter ali movimentos satânicos que são ateus. Eles sequer acreditam, na verdade, em divindades, tá? Ó, Então- ô, Jorge, o pessoal tá mandando mensagem aqui. Eu gosto de. Eu gosto de falar também, porque um exemplo, aqui a gente trabalha com. Trabalha não, né? Os nossos ouvintes, eles são bem abertos. A gente gosta, porque assim, Claro, a gente. A gente já fala que cada um ali tem o seu pensamento, tudo. E eu falo assim, ó, o pessoal tá participando aqui, ó. A Raquel mandou aqui, falou um boa noite, pessoal do Área 51. Jorge, que alegria ver o seu crescimento e a sua dedicação. Muito sucesso nessa jornada, que é bem legal. Também falaram sobre o seu oráculo. Falou que o seu oráculo é sensacional aqui. Só deixa eu pegar quem foi aqui, só pra falar. Foi. Quem mais? Foi a Daiane. Falou assim: jogo dele, o jogo do oráculo é o melhor da vida, incrível. E também a Michelle falou assim: ó, não acredito em Lúcifer, né? Assim como quem não acredita em Lúcifer, também tem pessoas que não acreditam em outras coisas, né? Sim, mas Tem. assim, e que bom que você não acredita, Michele. Eu digo assim, né? No final do dia, Lúcifer, e aí você tem sim diversas vertentes filosóficas luciferianas, né? Mas Lúcifer, quando você pega, por exemplo, dentro de vertentes um pouco mais esotéricas, ele não seria inclusive uma entidade só. Ele seria um conjunto de entidades que formariam ali esta entidade que seria o portador da luz. Tá? Então você vai ter sim vertentes filosóficas, inclusive que vão dizer que Jesus era Lúcifer. Eita! Entende? Pois é, entende? Porque o que é que ele vem trazendo? O que é que Jesus fazia ali? Não era questionar o status quo que existia naquela época, né? Não era trazer ali a rebeldia também, muitas vezes, né? Brigar contra um sistema que aprisionava as pessoas e mantinha elas na ignorância. Então, se você para analisar, você vai ter sim algumas vertentes dentro do luciferianismo que pregam, né, que Jesus era Lúcifer, tá? Mas o principal foco dentro do luciferianismo, de novo, é você entender que você é uma divindade viva, tá? E as nossas práticas, elas focam em despertar essa divindade em você. Entende? Que já está aí. Você trabalha ali despertando a chama negra, né? Como a gente diz. Como se nós fôssemos os deuses? Nós mesmos somos Nós nossos. somos Deus. Ah, Nós é? somos Deus. Minha mãe sempre teve essa certeza. Ela falou assim: ai meu Deus. Eu falei: ah, mãe, não fala assim não. Pois é, mas nós somos deuses, né? Nós somos fractais do eterno. Entende? Então, o que a gente faz é despertar isso. Dentro das nossas práticas, inclusive, né, você vai perceber que o objetivo, na verdade, à medida que você avança e transcende, é você voltar ao caos primordial. Né? Então, a Sofia, ela seria o caos primordial. Mas entenda que caos, nesse caso, não é bagunça, tá? Seria ali o potencial para todas as coisas. Entende? Então, que bom que você não acredita em Lúcifer. Eu fico feliz também por isso. Né? Eu acho que você tem que, de fato, ir avançando e seguindo o que você acredita. Agora, de todo modo, questione, né? Por que é que você não acredita? Qual o embasamento disso? Você acredita em Deus? Acredita em alguma divindade? Né? O que a gente entende, por exemplo, nós somos paneteístas, né? Existe uma diferença entre panteísmo e paneteísmo, né? Então, no panteísmo, Deus seria igual ao universo. No paneteísmo, Deus estaria acima do universo, né? Então, você é o quê? Você é panteísta? Você não acredita em absolutamente nada? E até questione as coisas que estão ao seu redor. E essa é uma crença que a gente tem, né? E que a gente deve sim questionar as coisas, porque só assim a gente consegue avançar. Inclusive, Satanás, a figura de Satanás, é justamente causar este incômodo para que você avance, né? Se você estiver confortável no lugar onde você está, você não vai avançar. Se fosse assim, o ser humano ainda ia estar lá nas cavernas, né? Então, o nosso objetivo, na verdade, é justamente ter esse incômodo de questionamentos, inclusive, para que a gente possa avançar. Muito bom. Ó, a gente tá chegando ao fim de mais um bloco, mas eu vou deixar uma perguntinha no ar. Uma perguntinha polêmica aqui.
uma polêmica. Porque a gente gosta, sabe, de polêmica. Brincadeira, a gente gosta do, do que as pessoas falam aqui também. Mas assim, é legal. É legal, tô vendo aqui, o pessoal tá conversando no Instagram, tá conversando no Facebook aqui, tá conversando também no YouTube, o pessoal tá engajando, hein? Tá engajando. Isso aí é muito Bastante. bom. Ó, a Daiane falou assim, ó, quando o Jorge abriu o oráculo pra mim, ele nunca tinha me visto e nem me conhecia e me falou toda a minha vida até o presente momento. Não ficou com deduções, ele foi preciso em tudo que disse. Isso daí é bem legal, hein, Jorge? Isso aí é... Mas é o que eu lhe falei, né? É. Quando eu era adolescente, foi justamente isso que aconteceu, né, com o médico lá. Então, assim, eles falam de fato, Sim, né? E você sim. sabe que aquilo é real, porque você, imagina, você nunca viu a pessoa na sua vida. Ó, Você começa a falar as coisas dela, você meio que não tem como negar aquilo, né? sim, com certeza. Ó, a gente vai entrar para um breve intervalo, mas eu vou deixar aqui uma pergunta bem legal que eu tô dando uma lida aqui nos bate-papo aqui do pessoal. Vamos lá. Essa pergunta foi nas conversas aqui que eu dei uma olhada. Será que Deus, né, faria alguém com tanto poder assim igual a ele? Essa daí é um ponto. Outro ponto, você acredita que Deus faria isso? Você acredita que em Deus, automaticamente falando, se você acredita em Lúcifer, você acredita em Deus, ok? Então, ó, pessoal, essa resposta será depois do nosso intervalinho rapidinho, ok? Esse é o programa Área 51, um programa mais bombástico da rádio brasileira, e a gente vai para um breve intervalo e volta já. Área 51. Oferecimento.